Há algo de muito interessante nessas 3 revistas que saíram na década de 1980. Um aspecto de ousadia com um toque de rebeldia, na tentativa de dar para algumas equipes dos quadrinhos um pouco da complexidade que equipes como a Patrulha do Destino trouxeram consigo. E isso vai muito além de apenas contar histórias adultas. A ousadia trouxe à tona algumas pérolas que apenas os anos 80 podem nos dar. Não é ousadia você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, mas naquela época tentar fazer algo um pouco fora da curva, mesmo com os chefões editoriais receosos com tais ideias, foi decisivo para muitas das brilhantes histórias que hoje temos eternizadas nas histórias em quadrinhos. De 1980 a 1984, Marv Wolfman e George Pérez, os mesmos responsáveis pela histórica crise nas Infinitas Terras, lideraram a reinvenção dos Jovens Titãs. Originalmente chamados de Os Novos Titãs, esse gibi trouxe consigo um dinamismo que, apesar de ainda atrelado à linguagem da época, estava muito à frente em como desenvolver seus personagens, colocando como foco os anseios por emancipação de cada membro da equipe. Competindo diretamente com os X-Men na época, a equipe trazia consigo um Robin que queria ser muito mais do que apenas um garoto prodígio nas sombras do Batman. Uma moça maravilha que buscava entender as suas raízes para além das Amazonas. Um Kid Flash preso em uma corrida entre duas vidas. Um mutano dividido entre duas versões, uma adulta e ácida, um reflexo de sua puberdade e outra infantil, a caminho de ser transformada pelas tendências da indústria. Além disso, acompanhamos a perdida Estelar em busca de um novo propósito muito longe de seu planeta, e todo o drama de Cyborg com o seu pai, responsável por transformá-lo no monstro que é a única forma com a qual ele consegue se enxergar. Todos são conectados graças à feiticeira Ravena, em uma cruzada contra as sombras de seu passado, e a jornada dessa equipe começa, e eles são rapidamente ligados por essa vontade de se libertar das diferentes amarras que todo jovem se identifica. De uma origem rebelde e carismática, fomos direto para o Contrato de Judas, e essa revista se tornou desde então a responsável por catapultar todo um panteão de sidekicks, dando-os autonomia e um renomado título que hoje conhecemos tão bem como os Jovens Titãs. Supervilões em uma missão direto para a morte certa. Em 1987, John Ostrander teve a grande ideia de resgatar o Esquadrão Suicida, pegando diversos vilões, em sua maioria de baixíssimo escalão, e colocados em uma história de espionagem digna de um filme do Rambo. A maioria desses caras não tem muito a perder, mas outros tinham assuntos pendentes a acertar. E essa dualidade entre moral e a falta dela colocaram personagens como o Pistoleiro, Rick Flag, Killer Frost, Capitão Boomerang e Magia em confronto direto, enquanto precisavam encarar as missões mais absurdas em ambientes nada agradáveis. Tudo isso em uma trama de traições e conspirações. Enquanto tinham que trabalhar em equipe sob a mira do Vigia, essa sendo, é claro, a ardilosa Amanda Waller, que com um apertar de um botão explodiria a cabeça de qualquer um que ousasse desertar da missão. Ousadia foi o que Ostrander teve ao conseguir não apenas emplacar essa equipe em uma época onde muitos outros personagens da DC Comics se destacavam nas bancas, e além disso despertar uma chama de rebeldia que acabaria tornando o Esquadrão Suicida na equipe que hoje percorre praticamente todas as mídias, para o bem e para o mal. We're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. Uma história de terror dos X-Men. Em 1983, Chris Claremont e Bob McLeod deram aos X-Men o seu primeiro e mais importante spin-off. Mesmo com algumas objeções de uns chefões da Marvel sobre a abordagem dessas histórias, aqui temos o Professor Xavier recebendo diversos adolescentes em sua escola para jovens superdotados, e até aí tudo nos conformes. O que diferencia essa equipe de todas as outras é o terror. Cada um desses novos mutantes tem como definidor de suas origens e poderes o trauma. Traumas da infância, traumas em como descobrirem e liberarem seus dons, e traumas em entender quem eles realmente são. Eles são jovens, à flor da puberdade, exatamente quando os poderes se manifestam.
O terror escalona cada vez mais quando alguns enfrentam transtornos psicológicos que libertam ameaças que eles precisam compreender para poder conter. Conter um urso místico derivado de seus poderes de criar ilusões com base nas emoções alheias. Esse é o dom de Miragem. Conter as chamas que Mancha Solar tem tanto medo de perder o controle, conter o impulso de seu próprio corpo quando a sua mente é tão instável, é o que Míssil precisa enfrentar. Lupina precisa enfrentar o seu próprio conflito em se aceitar e aceitar a aparência que a sua mutação lhe traz. A primeira líder da equipe, Karma, é uma mutante capaz de possuir a mente alheia e isso não apenas lhe faz ser constantemente julgada por outros, como por si mesma. Esses são alguns dos complexos arcos que essa equipe carrega consigo, e todos são potencializados em futuras histórias, e principalmente quando a magia, capaz de criar discos de teletransporte, é sequestrada por um senhor sombrio para uma dimensão infernal. História que já abordamos em um outro vídeo aqui no canal. Essa que também carrega consigo esse elemento tão fundamental aos Novos Mutantes, onde o entendimento de si próprio e o amadurecimento enquanto adolescentes mutantes afloram os maiores terrores. É uma história profunda, é uma história ousada e rebelde, é uma história de terror psicológico, em uma época onde temas como esses estavam apenas engatinhando para serem trabalhados nas histórias em quadrinhos. Ao menos as de super-herói. Os Novos Mutantes vencem seus traumas, eles vencem as cicatrizes de seus passados e acima de tudo aceitam as suas mutações, se tornando verdadeiros heróis, contra o terror da insegurança. Eles se tornam X-Men, ou muito melhores que qualquer X-Men. Então é isso, pessoal, fico feliz que tenham chegado até aqui no vídeo de hoje. São quadrinhos muito especiais pra gente, é uma época muito rica para as histórias em quadrinhos. Então espero que corram atrás. Aqui no canal a gente já trabalhou com o Esquadrão Suicida, eu já trouxe muita coisa sobre a magia, né? E eventualmente falarei sobre os Novos Mutantes, que é uma das minhas equipes favoritas. Então se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem e como sempre, o mais importante, continuem com as suas leituras.